Oba, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes. Eu estou hoje de camisa camisa branca. Uau. Camisa branca, minha concordância, devidamente agora uniformizados, com a banda que está aqui ao meu lado, de preto. Joveci Júnior. Eu vou falar explicado, porque toda vez que eu ouço na edição, parece que eu falo embolado. Joveci Júnior. Assim como você leu na minha Lower Third, que eu aprendi esse nome depois do 5º episódio de Dom Pod. Estou aqui com meu amigo Matheus para mais um Dom Pod, o podcast católico da vida ordinária. Com um convidado especial, que você não sabe quem é. Eu vou sempre dizer isso, sabe? Você viu na foto que você não é bocó, né? É isso. E produção, toca a vinheta para mais um. A Rocha. Voltamos. Eu, Matheus Fernandes, minha voz encorpada de um pós-gripe, que eu tava até vendo nas redes sociais hoje, que eu não vou falar o nome porque as redes sociais não estão nos... Só vou falar do YouTube, porque o YouTube merece. Muito bem. Eu tava vendo, né, que metade da população tá tossindo e o restante tá gripado. E assim, eu tô saindo de um entrando no outro, né? É isso, tô fazendo aqui, porque o importante é marcar presença em todos os lugares. Eu e a minha tosse de cachorro. Estamos aqui. Quem é o nosso convidado de hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco um convidado que já esteve aqui no Dom Pod por osmose. João Pedro, salva de palmas. Que é isso, hein? João Pedro, bem-vindo. Bem-vindo, meu Valeu, amigo. galera. Ao Dom Pod. Antes de apresentar o João Pedro, que é o João Pedro. Exato. João Pedro da Letícia. Eu vou só pedir pra você se inscrever no nosso canal. Ei. Se inscreva. Se inscreve aí, não custa nada se inscrever, compartilhar, curtir. Curte, ó. Agora, começou agora, já curte logo. Por quê? Vai ser bom, né? Ah, não vou curtir agora porque eu não sei se prestou. Prestou. É o João Pedro. Curte logo, pelo amor de Deus. Compartilha, comenta. Super importante comentar também. É verdade, eu fiquei sabendo que a partir do momento que você comenta, fica um comentário seu aí. Que é super bonito. Esteticamente é maravilhoso. Comente. As pessoas vão olhar lá e vão ver. Olha, é legal, as pessoas comentaram, né? É sobre isso. E também o Matheus Fernandes sempre deixa e o link na descrição para as nossas imagens devocionais, né? Para você adquirir. Eu digo nossas imagens, mas podem ser suas também. É só você fazer um piquezinho e comprar a sua imagem devocional. E, sem mais delongas, sem mais enrolação aqui, estamos com o João Pedro, ele que é marido da Letícia. Eu vou levantar o papelzinho porque todo mundo sabe que eu sou cego. Pai de 2 filhos, o Samuel e o Miguel. Advogado. Meus amigos, ele é advogado. Vai processar nós. Pela camisa dele. Exatamente. Ele que também é ministro extraordinário da Eucaristia na paróquia de São Pedro Apóstolo. É isso? Isso mesmo. Bem-vindo, João Pedro. E ainda faltou o ministro da palavra. Olha, ministro da palavra... Não, se a gente fosse botar as coordenações do João Pedro e da Letícia agora, eles estão com metade das pastorais do São Pedro. Eu até tava brincando que eu vou levar minha carteira pro padre assinar. E aí ele já quer que eu me torne diácono, então ele já começou a me preparar. Sério, mano? Que massa. Até comentei com o Tamires hoje, né? Ó, faltou aí postulante ao diaconato. Ei, não, peraí, vamos começar por isso. Peraí, como é? Não, vai, segue aí o baile aí. Não, mas a gente vai falar sobre isso. Anota. Cadê a caneta, produção? Anota aqui. Tá. Mas só pra gente começar, porque vai ter que chegar nisso aí em algum momento, né? No Dom Pod aqui, não é novidade pra ninguém, e eu espero pra você também não. Nós sempre começamos o nosso papo aqui perguntando aos nossos convidados como que começa essa história com Deus, né? Onde foi que aconteceu? Foi João Pedro novinho? Foi o João Pedro já depois de adolescente? Foi esturdia? Essa palavra é horrível. Não é boa não, ela é horrível. Como foi que começou aí a história do João Pedro com Deus? Cara, assim, é interessante porque eu até hoje me lembro, né? Eu tenho certeza absoluta que ela começou bem antes, né? Porque todo mundo que me conhece fala: tua avó levava tu e teu irmão muito novinho pra igreja, ali, da idade do Samuel. O Samuel hoje tem 4 anos. Mas a experiência que eu tive e que eu tenho recordação até hoje, pra mim foi aquele primeiro dia que eu pisei na igreja. Foi numa missa que a minha avó me levou pela manhã, né? E aí lá era a missa de investidura de um grupo de coroinhas.
Então, eu me recordo muito bem, porque naquele grupo tinha um rapaz chamado João Pedro. E aí, no momento que o padre estava fazendo a investidura, ele chamava pelos nomes. Fulano de tal, fulano de tal. E aí eu me recordo que teve uma hora que ele falou, João Pedro. E eu ainda novinho, acho que eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade, eu levantei a mão, né? Achando que ele estava falando comigo, mas na verdade não era. Então, desde daquele dia eu senti que foi um chamado de Deus pra mim, sabe? Mesmo ainda sendo criança, 7 anos de idade. Porque eu me apaixonei por aquilo naquele dia. E até hoje eu me recordo como se aquele fosse o primeiro dia na igreja. Apesar de saber que não foi aquele primeiro dia, foi bem antes. Mas foi ali, né? Então Deus, ele de uma maneira bem sutil, e aí é uma das coisas que eu percebo que Deus, ele se comunica comigo dessa maneira bem sutil, sabe? Não é aquela coisa que a gente olha e sabe, é Deus, não. É uma coisa mais sutil. Isso. E aí, desde aquele dia, eu, de fato, fiquei na igreja, né? Junto com meu irmão. E aí a gente começou a nossa caminhada ali desde os 7 anos de idade. Hoje eu tenho 27, então eu já tô aí com 20 anos caminhando, né? É uma caminhada boa. Pra quem não sabe, o João Pedro tem um irmão gêmeo, né? O João Marcelo. E o que é curioso, cara, assim, porque ele tá no São Pedro antes de mim, bem antes de mim. Só que assim, eu criança, eu não lembro de vocês. Eu lembro de vocês depois de... Deixa eu ver aqui. Eu acho que depois do encontro. Depois da JC. Não, foi antes. Eu lembro de antes. Lembrei de quando foi. Foi num festejo. Olha como até as fredas se encontram. Eu e os meninos, a gente tem primos em comum. Não sei se é primo. São primos, Felipe, isso. Isso. E aí eu lembro que num festejo que chegou, né? Aí, além dos primos, eu estudava com a prima. Eu estudava com uma prima que já era conhecida dos meninos, né? E os meninos eram o crush de todo mundo naquela época. Todo mundo era apaixonado pelos gêmeos naquela época ali. Aí eu já conhecia, tipo assim, os gêmeos, não sei o que, só que eu nunca tinha visto. Aí eu lembro que uma vez eu fui pro festejo de São Pedro, aí o Felipe chegou pra mim, ou foi o Júnior, ou foi o Mike, sei lá, eu não me lembro mais. Aí chegou, os gêmeos já tiraram onda de ti. Aí eu, é porque eles gostam de tirar onda do povo, assim. Então, se ele chegar assim, fica ligado que geralmente eles vão fazer uma piada. Foi esse o primeiro contato que eu tive de você. Tá vendo, aí, cara? depois Rapaz. Olha a imagem que as pessoas tinham. Quer dizer que eles eram responsáveis pelo bullying. Era o estraquinho da igreja, o estraquinho da praia. Mas naquele tempo fazia sucesso. Não, rapaz, os caras tinham uma boa reputação. Só cabeça. Acho que não pesava nem 30 quilos, mas fazia sucesso. Era um negócio absurdo. Mas aí, antes da gente ir pro próximo tópico. Aliás, vamos seguir o roteirinho, né? Que aí depois a gente vai na vibe e tal. Mas, vocês lá, cara, vocês praticamente cresceram na igreja ali. Tu e teu irmão Sim. e tal. Como é que foi pra vocês essa experiência do servir lá no altar? Porque, tipo assim, você tava falando aí que o primeiro contato que veio, né, foi numa dessas experiências de investidura. Sim. Eu imagino que ali, além de tipo, caramba, eu ouvi o meu nome, alguma coisa fez os teus olhos brilharem ali. Tipo, olhar pras... Não sei se eram todas crianças ali, mas as crianças... Eram vários. O que foi que te levou pra esse serviço lá de acólito de coroinha? É engraçado porque, assim, minha avó foi responsável por introduzir a gente na igreja, né? E aí eu me recordo agora da Letícia, dela dizendo que a mãe dela, né, obrigava ela a ir, tinha que ir e tudo mais. Comigo foi diferente, minha avó nunca obrigou, né? Nunca. Minha avó sempre deixou a gente muito à vontade, ela convidava, quando a gente queria, a gente ia. E aí, né, certo dia, como eu tava comentando, ela convidou, a gente foi. E dali a gente ficou. E aí nesse dia, né, eu me recordo porque teve o nome e tudo mais. Mas também me recordo de outros momentos em que eu olhava pra aquelas crianças, né, assim como a gente, servindo ali no altar. E aquilo me chamava muito, sabe? Demais. Vem. E aí eu me recordo que depois daquela missa, né, nós tomamos a atitude, ainda crianças, de procurar os coordenadores pra poder... Mesmo? Isso, fomos nós, né? A gente nunca... minha avó foi lá, vai ser acólito, vai ser coroinha. Não, né? Nós, por livre vontade mesmo, fomos atrás da coordenação, e aí começamos a participar do grupo de pré-coroinhas, e aí disso a gente ficou. Então eu olhava para aquilo e eu falava, isso é para mim, né? E é até meio estranho porque criança, 7, 8 anos de idade, ter essa percepção é muito complicado, né? Naquela época já era, hoje também, mas
é muito difícil, né? Tanto é que hoje a gente não tem grupo de coroinhas na igreja. Totalmente. Eu fico surpreso porque, assim, o meu contato com esse serviço foi exatamente o oposto. Foi tipo assim, a galera dizendo, poxa, tu combina tanto pra ser coroinha e tal, teu pai foi coroinha, teu tio foi coroinha. E, gente, não quero. A ideia de usar bata é meio paia. Não gosto e tal. Então, realmente, uma criança se interessa, olhar e tipo, cara, eu achei legal, é curioso. É curioso mesmo. Não, e ali foi um lugar em que eu tive a oportunidade de crescer, de fato, assim, muito, sabe? Maturidade, tanto como pessoa, mas também como cristão, porque é um contato diferente, né? Você tá ali muito mais próximo de Deus, tá muito mais próximo da Eucaristia, você participa, de fato, e eu tenho muito isso pra mim, porque eu me recordo, naquela época, né, ainda muito novo, tinha meu grupinho, né? Denis, Brenda, a gente já é amigo há muito tempo. Então, quando a gente assistia a missa junto, a gente não participava, a gente conversava a missa toda. Mas quando eu tava servindo, aí era diferente. Eu tava, de fato, ali dentro da missa, eu tava participando. Então, até nisso ajudou, porque quando a gente é muito criança, né? Apesar de falar aqui que eu tinha essa maturidade, quando era pra participar só lá na nave da igreja, no banco, era diferente. Eu não participava, eu às vezes estava ali só porque os amigos estavam, conversava a missa toda. Então, durante a celebração que eu estava servindo, aí não, era diferente. Então aí eu tive essa oportunidade e isso me fez crescer muito, muito mesmo, né? Ainda muito novo, e aí brigava pra servir, porque eu queria servir quase sempre, né? E naquela época era interessante, porque o nosso grupo era conhecido por isso. As pessoas brigavam pra servir. Imagina aí um grupo de 30 crianças, de, sei lá, 10, 12 anos, brigando pra servir. Lá tinha comemoração, quando, por exemplo, uma vez a gente tava numa missa, não me recordo, mas era uma missa solene, que eu não tava na escala, e eu lembro que era o Matheus que tava na escala, o Matheus Bacelar, irmão da Renata. E aí o Matheus deu uma dor de barriga no meio da celebração. E aí a gente ficou naquela, eita, quem é que vai ficar no lugar dele? Vamos chamar alguém. Só que não me chamaram. Chamaram outro, mas tinha muito isso, sabe? Aquela época o nosso grupo ele era muito recheado de gente que de fato queria estar ali, né? De verdade. Não por pressão, porque foi obrigado, não, porque queria, porque gostava do serviço. E gerou uma turma boa ali, né? Porque, aquela nossa turma acho que foi... Acho que a Dani Maurício também tava naquela. Dani, Maurício, né? O Lucas, filho da Dona Rosa, primo do Denis, a Thaís, que hoje tá na JC. Enfim, nosso grupo deu muitos frutos. O Zé Adriano, o Felipe, enfim. Era Agora, eu acho massa essa visão, né? De a criança, justamente numa determinada fase, não ter muita atenção mesmo, né? Porque criança é criança, né? E aí eu acho que a experiência de ter algo ali pra fazer e tudo, tá inserido, não deixa de ser uma oportunidade de ela valorizar mais o sagrado, né? Sim, tipo, cara, o senso de do ter sagrado. mais essa noção, o sentimento da coisa, se sentindo útil no momento ali. Porque eu tenho certeza que é mais difícil do cara segurar uma criança sentada no banco e trazer toda essa realidade, toda essa sensação das coisas, estando ali mais próximo, né? Sim. Então dá importância. Eu não tive essa experiência de servir como coroinha e não lembro também de tanta coisa assim da minha infância na igreja. Lembro de que meus pais me levavam e tudo mais, mas nunca fui muito atento, né? Às coisas da igreja mesmo ali na infância. Mas o Davizinho vai passar. Vai passar porque eu enxergo, vejo nos meninos como é. Os amigos que a gente tem que tiveram a experiência, a gente vê que tem um tato maior para as coisas mesmo ali do altar em si. Aos pouquinhos vou descobrindo, né? Fui descobrindo essa beleza, mas... E isso é interessante porque, assim, eu jamais tive vergonha, né? Nunca tive vergonha de estar ali no altar. E, inclusive, eu sempre gostei, porque tem várias funções, né? Pode estar no altar, pode estar no turíbulo, na naveta, mas eu sempre gostei de estar no altar. O João Marcelo é diferente. O João Marcelo gostava mais de servir no turíbulo e tudo mais. Eu gostava de estar no altar para ajudar. E nunca tive vergonha, né? Às vezes a gente pode pensar, 2 pessoas iguais em cima do altar. Imagina a vergonha que não é. Porque dá vergonha. Mas eu acho que fica bem equilibrado. Visualmente falando, fica tão bonitinho. Mas nós nunca tivemos. Nunca, né? E aí sempre tem aquela chacotazinha, porque, enfim, gostava de jogar bola na rua. Então, auxílio do padre, não sei o que, mas isso nunca me fez não querer continuar, sabe? Na realidade, e aí eu acho que nós temos essa
vamos dizer, tivemos essa oportunidade, né, de também conseguir trazer outras pessoas para perto. Então eu lembro que gente que às vezes zoava, depois estava lá no grupo com a gente, né, lá em cima do altar e tudo mais. Então isso também foi muito gratificante, né? Quando eu olho para trás e vejo a minha caminhada no grupo de Coroinhas, eu acho muito gratificante, porque de lá também a gente acabou, no meu caso particular, João Pedro, né, me fazendo despertar para outras coisas. Como, por exemplo, o Ministério da Eucaristia. Né? Foi de lá que quando eu saí do grupo de Coroinhas, e eu saí em 2014, salvo engano, né? Eu saí já com o desejo de voltar para perto de Jesus como ministro extraordinário da Eucaristia. Mas na época eu não podia, porque eu ainda era, sei lá, tinha 17 anos, algo do tipo, uma coisa assim. Então eu tinha que esperar a idade e tudo mais. E aí Deus me deu a oportunidade de voltar com a minha esposa, né? Sim. Que foi agora quando a gente se casou, e aí vou voltar. E aí nós voltamos juntos, né? Ela não foi coroinha, mas aí a gente tá tendo essa oportunidade de caminhar juntos perto de Jesus, hoje através do Ministério da Eucaristia. Cara, e isso é muito louco, porque assim, a gente conversava no episódio passado com a tia Ingrid, né? Desse senso de estar em comunidade, né? Tá servindo a comunidade ali tá em contato com as pessoas que moram perto, que estão ali e tal. E o quanto que isso tô falando aí, eu tava pensando aqui, né? De tipo assim, e a gente falou isso com a Lena também, ela tava falando sobre isso. De que quando alguém vê algo de parecido, alguma coisa parecida, né? Tem alguma coisa em comum com outra pessoa, e essa pessoa participa de algo da igreja, de alguma forma aquilo vai atrair essa pessoa que tá fora, entre aspas, né? Sim. Tipo assim, a gente jogava bola junto, mas um amigo não participava, mas eu participava. Eu jogava bola e estava na igreja. E a galera, querendo ou não, pensava, como é que ele consegue? Tá aqui e tá lá. E aí, não tem como não cogitar isso, não tem como a pessoa pensar sobre isso, na possibilidade de, tipo, se é possível estar próximo de Deus e da religião, estando aqui com a gente, talvez seja possível pra mim também. E, cara, eu acho que isso é uma das melhores estratégias de evangelização que existe, né? Eita, o sotaque não pegou pesado. Existe. Do nada, nós estamos aqui em Pernambuco. Mas, e o quanto que hoje a gente olha para os altares e a gente vê um certo... Eu não sei se é uma realidade exclusiva da nossa paróquia, mas eu acho que não. Acho que muitas paróquias também passam por isso. Mas desse esvaziamento dos servos, principalmente dos acólitos. Eu não sei exatamente como é que tu enxerga hoje, tipo assim, né? Olhando lá, tu tendo uma visão lá da tua época, né, de preparação, e olhando para hoje em dia, o que tu acha que se deu essa evasão, assim, nos altares, cara? Tu tem uma... Assim, o que eu acredito muito é que há uma ausência muito grande de exemplos atuais, né? Porque, assim, antigamente, as pessoas chegavam muito pra mim, mãe de criança falavam, olha, você é um exemplo, meu filho gosta muito de você e tudo mais. Porque via a gente criança servindo ao altar, então a gente espelhava outras crianças, né? Inspirava outras crianças. E hoje em dia a gente teve muito esse esvaziamento, as pessoas não querem mais. Crianças não querem estar mais em cima do altar para servir a Jesus, é muito difícil. Então, quando se deixa de ter aquele espelho lá na frente, é natural que a vontade também ela não apareça, que ela não surja, sabe? E aí na nossa paróquia especificamente, mas não é só aqui, já ouvi vários relatos de outras paróquias que não tem mais coroinha, geralmente coroinha às vezes serve no domingo, né? E aqui a gente sabe que a gente tem hoje o Vitor servindo, né? O Vitor ele serve na missa de terça, na missa de domingo de noite, enfim, é ele que dá conta de tudo, sabe? E a gente tá até agora com um projeto, nesse sábado próximo, né? Talvez já tenha passado, né? Já aconteceu, né? Nós vamos iniciar a implantação de um grupo de coroinhas na paróquia. Depois de uns 5 anos, né? Que a gente ficou parado, 5 ou mais. Porque eu saí do grupo de coroinhas lá em 2014. Eu acho que o grupo de coroinhas ele ficou ali ativo com um certo número de crianças e jovens até antes da pandemia, 2017, 2018, e depois morreu. Acabou. Então a gente tá aí com uma turma boa que saiu da catequese agora, né? Em torno de 13 alunos. 13 foram muitos. Então 12, salvo engano, 12 ou 13.
Então, com essa vontade, né? E foi engraçado porque quando a gente foi convidar também, eles se sentiram, né? Essa vontade, assim... Não foi pressão, sabe? A gente percebe quando a criança, ela tá ali e Desperta mesmo. ela quer, né? Eu me enxerguei muito em alguns, né? Porque eu vi como eles foram atrás. Eu quero servir no altar. E é engraçado, né? Que vai muito... desencontro do que eu acabei de falar, né? De ter um exemplo ali, a pessoa vai ver. Porque essas crianças, eles estão ali na catequese e eles não tiveram um exemplo assim muito específico. Eles viam o Vitor ali vez ou outra, mas eles não tinham, tem uma criança servindo. Sabe? Vendo ali. Se vendo, entendeu? Então eles tiveram esse despertar de maneira muito natural. E a gente espera trabalhar bem isso neles para que eles também tenham a oportunidade que eu tive, como eu falei aqui, né? De ter esse contato mais próximo, de poder crescer a minha espiritualidade, crescer perto de Jesus. Então, antes de torná-los coroinhas, o meu desejo é esse também, é de deixar eles terem essa oportunidade. E eu falava com eles, quando eu fui até palestrar na catequese, sobre a oportunidade quando a gente coroinha que a gente tem, que eu acabei de falar, né? De quando está lá no altar, participar muito mais da missa, ter um contato muito mais sincero com Jesus, do que a gente está lá rodando a missa, conversando e etc, sabe? Então, é muito gratificante. Tô com uma expectativa muito boa de que vão vir bons frutos daí. Eu lembro que quando a gente foi pra missa agora foi de catequese, não foi? Que foi junto com a procissão de Corpus Christi. Foi, catequese. Cara, tinha muita criança. Acho que foi. Acho que foi no domingo de manhã. Não lembro. Enfim. Também, minha memória também é péssima. Tinha muita criança. E eu lembro que eu e a Thaís, a gente tava... Eu tenho um cabelo. Eu e a Thaís, a gente tava lá. E aí, a gente ficou, meu Deus, onde é que essas crianças estavam? E, cara, tinha assim, sem exagero, umas 25 crianças. Caramba. Acho que eram 30 crianças. Muita criança entrando. E eu lembro que entrou primeiro um grupo, aí eu, legal, o grupo das crianças aqui da catequese, bacana. Aí depois entrou, tipo, um outro bloco, eu fiquei, caraca! E aí naquela hora, meu Deus, o meu coração ficou, meu Deus, olha, esperança, cara. Criança na igreja é imediatamente o sinal que ele quer, esperança. Com certeza. Cara, tem esperança, tem futuro aí. Ainda tem lenha pra queimar. Ainda tem lenha pra queimar. E aí, ouvindo agora tu falar, né, que o Davizinho vai falar, que vai viver, e aí linkando com o que tu tá falando, João Pedro. Cara, eu fiquei pensando aqui, caramba, o quanto que é importante levar as crianças, nem que seja pra brincar na igreja. Sim. Porque agora, pensando aqui, né, porque assim, eu não brinquei na igreja quando eu era criança, eu fui... Quando... eu nem lembro, porque eu ia pra dormir mesmo. Eu ia pra igreja e eu dormia. Então eu não tive muito contato com as crianças que frequentavam lá. Então talvez por isso eu não criei essa ligação. E isso é interessante, né? Pegando até esse gancho, porque assim, eu hoje vendo como pai, eu olho de uma maneira bem diferente. Antigamente eu ficava naquela, não leva porque vai atrapalhar, etc e tal. E hoje vendo o Samuel, né? E aí já deu até discussão entre eu e a Letícia, porque a Letícia, ela pega muito essa linha da mãe dela. Obrigar, tem que ir, vai. E eu já sou essa linha mais, como eu falei, da minha avó, né? Não, se ele não quer ir hoje, tranquilo, não vamos forçar e tudo mais. Mas eu vejo quanta diferença fez, sabe? Às vezes que a gente discutiu para não levar e ele foi obrigado. Porque hoje o Samuel, para vocês que já perceberam ele na missa, ele já entende. Por exemplo, ele vai passar na frente do altar, ele pode estar pilhado, gritando, correndo, ele vai lá e faz a venha. Aí vai saindo e vai fazendo a venha. Ele não vira, né, as costas para Jesus. Toda vez que ele vai passar, ele sempre faz. Então são pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme. E aí é a coisa que vai sendo construída aos poucos. Pode ser que lá na frente ele não se torne um religioso, que ele não se torne um cristão, né, atuante, pode. Mas eu tenho certeza que essa semente que a gente está plantando, ela vai dar bons frutos lá na frente, né? Como será, não sei. Mas que vai dar, eu tenho certeza absoluta. E já tem dado, sabe? A gente olha assim o Samuel, e aí eu falo... dessa questão mesmo dele ter essa consciência, né, do cristão, de amar o próximo, de querer ajudar e tudo mais. Dias atrás ele tava lá com a minha mãe e do nada ele pegou e falou assim: vovó, a senhora pode fazer comida pra gente levar para aquelas pessoas que não têm comida? Sabe? Tipo assim, coisas que são construídas e atitude mesmo de cristão, né? É óbvio que ele não entende ainda que isso é uma atitude de cristão. Mas é uma coisa que a gente constrói muitas vezes, não precisa nem falar, né?
vamos lá pra igreja. Aí ele vê lá o pessoal ajudando um ou outro, e então ele começou a ir muito cedo, ele gostava de ir pra passar álcool nas mãos das pessoas, sabe? Então são pequenos detalhes. E o Samuel, a gente percebe muito que ele tem esse lado, assim, né? De todo mundo fala, ó, isso vai dar um bom coroinho, isso vai ajudar muito na igreja. Então a gente tenta trabalhar, mais sem forçar, né? Mais equilibrado. A mãe dele força às vezes, eu vou lá, não é assim, vamos devagar. Mas a gente tem colhido bons frutos. Eu acho que passa muito pelo... Porque, assim, não é apenas o sentido da missa, né? Mas o sentido da vida. Se a gente parar pra ver a criança inserida dentro da igreja, dentro das pastorais, muito do que foi construído pra mim, particularmente com relação à fé, passa muito pelo que a Suene falou aqui no episódio dela, né? Sobre aquela vivência dos pais delas ali no grupo do grupo de casais, né, e tudo mais. Sim. Eu acho que o principal movimento dentro da minha casa foi depois que os meus pais fizeram o ECC. Que foi quando eles começaram a caminhar mais dentro das coisas da igreja. E aí, juntamente, vai os filhos, né? E aí, foi quando eu comecei a ter mais essa conversa com os filhos dos outros casais ali, brincando e tal, tudo mais. E aí, nesses pequenos fragmentos que a gente vai pegando, de um encontro, de uma reunião, de uma partilha, de uma coisa, tudo, vai caindo um pouquinho da real, né? Tipo, vai nutrindo, vai aprendendo um pouco sobre a vida ali, o Jesus, às vezes só o Gé, depois o Jesus. A gente vai pegando por pedaços, né? Mas a gente vai chegando. O tio Chico Henrique também falou aqui, né, sobre a questão do bronzear, né? Sim. Tá na presença de Deus é como tá no sol, não adianta, a gente vai se bronzear, a gente tá olhando pra ele ou não, a gente tá atento a ele ou não, né? A graça de Deus, ela vai... Cara, e assim, o que eu acredito muito, sabe? Eu acredito que essa relação com Jesus, muito íntima, ela é construída aos poucos. Óbvio, aqui o podcast é assistido pelo mundo todo, né? Exatamente. Aqui um abraço aos suecos, todos os suecos. Mas às vezes quando eu vejo aquelas experiências, principalmente da igreja protestante, do nada, a pessoa era assim e foi pro encontro e mudou completamente. Às vezes me espanta, sabe? Porque pra mim, a construção dessa relação íntima com Deus, ela leva um certo tempo. E eu falo muito assim, agora pegando o que a gente tava falando, o quanto eu agradeço a minha avó por ela ter me introduzido na igreja muito cedo. Porque eu me tornei uma pessoa muito madura, né? Como pessoa e como cristão, por essa caminhada devagar dentro da igreja, né? Eu, com 15 anos, já coordenava grupo de coroinhas, né? Eu me lembro, por exemplo, uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha vida foi quando eu tinha 14 anos, quando minha avó faleceu, sabe? Uma experiência, assim, de compreender a experiência com Deus, que nem sempre... estar com Deus vai significar que a nossa vida vai ser simples, né? Sim. E aí a minha experiência bem forte foi aos 14 anos, quando minha avó faleceu. Porque a minha avó me introduziu na igreja e minha avó sofreu bastante de se morrer. Porque ela tinha problema de diabetes e tudo mais. E eu tenho certeza absoluta que estar dentro da igreja me ajudou a compreender aquilo, sabe? Então eu vi a minha avó que me introduziu, ela passou 7 dias internada e faleceu. E aí eu me recordo muito que foi a primeira experiência que eu tive bem forte com Deus, porque ali eu vim alguns dias rezando, pedindo: cura minha avó, porque ela é uma pessoa dentro da igreja, minha avó tem muita fé. Eu morava com a minha avó, né? Então eu via muitas vezes a minha avó, às vezes com uma dor, ela não tomava um remédio pra dor, ela pegava, sentava com o terço na mão dela e começava a cantar: cura, Senhor, onde dói. Então aquilo ali pra mim, sabe, era motivo de olhar e falar: cara, isso é que é fé, sabe? Então, quando a minha avó faleceu, eu por dias antes dela falecer, eu rezava: cura minha avó, porque ela é uma pessoa que tem muita fé e tudo mais. Só que chegou um certo momento que eu peguei e falei: não, deixa eu conversar na real com Deus, né? Então eu falei: Deus, eu só quero que você faça a sua vontade. Se for pra minha avó ficar boa, que você traga cura pra ela. Se não for, eu sei que ela vai estar muito melhor perto de ti. E eu me lembro porque eu tive essa conversa com ele um dia antes dela falecer. E no outro dia minha avó faleceu. E óbvio que eu fiquei triste, eu chorei, porque era aquela pessoa que eu via todo dia. Eu passava pra minha avó 500 vezes e pedia a bênção 500 vezes. Foi ela que, além de introduzir a gente na igreja, ela introduziu a gente no terço. Então a gente rezava todo dia 28 com ela, né? A mãe rainha, o terço da mãe rainha. Eu e meu irmão aqui, e ela muitas vezes aí do outro lado do sofá, dormindo, sabe? Então a minha avó foi essa pessoa que me trouxe essa oportunidade de ter essa experiência. E aí quando Deus levou ela, eu não questionei, né? Aquele questionamento que eu tava tendo antes: minha avó sofrendo, ela tem uma fé enorme e tudo mais.
aquilo me deu uma paz, sabe? Muito grande, porque eu entendi que, de fato, Deus é assim, né? E aí, a partir dali foi que acho que a minha fé e a minha construção como cristão, ela passou a se fortalecer, sabe? Então, acho que foi uma das primeiras experiências fortes. Criança ainda, que tinha 13, 14 anos quando a minha avó faleceu, e tive essa oportunidade. Então, agradeço muito a ela por ter, desde pequeno, né, introduzindo aos poucos, sem forçar. Vamos lá, vamos rezar o texto. Rezava. Né? Nunca, pra mim, estar e fazer as coisas de Deus foi uma coisa forçada. Jamais, né? Eu fazia e faço porque, de fato, gosto. Cara, e de novo as vozes aí. É impressionante, cara. Impressionante como a nossa geração, assim... Se for da vontade de Deus e a gente for salvo, cara, nossas vozes com certeza vão... Eu não tenho nem dúvidas. A minha, certamente. Meu Deus, essas mulheres praticamente, mano, evangelizaram a geração inteira. Eu não sei como é que foi, porque assim, eu acho que 100% das pessoas que passaram por aqui deram relato sobre os avós, né? A avó em específico, né? Nem dos avós, mas da avó em específico. E talvez esse seja um dos motivos porque que os mais novos estão com vergonha de estar, né? As avós estão indo, infelizmente. Aquelas mais fervorosas. A minha era demais. A minha avó, como eu falei, sempre sem forçar, sabe? Só convidando, e a gente ia. A gente tava falando, inclusive, quando a Letícia estava aqui, né? Que era mais fácil a gente ver as demonstrações visuais de fé nas gerações anteriores do que hoje em dia, por exemplo. Hoje em dia é muito raro a gente ver alguém pagando promessa. Tipo, sim. Não, fulano de tal tá indo viajar ali porque vai pagar uma promessa. A gente vê, tá indo pra Canidé, tá indo pra Santa Cruz, tá indo no santuário lá. Minha avó foi muito. Aquelas fotos com o Padre Cícero. Tinha lá em casa até o Não, meu pai também é Ave Maria. O meu irmão também, a gente foi... Eu lembro que a experiência que eu tive com promessas foi da cura da bronquite do meu irmão. Que a gente foi... Eu era muito pequeno, eu também não entendi o que era promessa. Tipo, zero. Eu nem lembro tão bem dessa viagem, mas eu lembro que a gente só viajou por causa dessa promessa. Que a gente foi pra... Esqueci o nome da cidade. Oeiras? Acho que foi Oeiras. Sei lá. Mas foi uma promessa pra Nossa Senhora da Vitória. Sim. Aí a gente fez essa viagem lá e subiu um morro, umas escadas. Mano, uma escada. Pense numa escada. A escada. Era a escada. Não tem Cavaleiro Zodíaco, as 12 casas do Santuário. Era tipo 8 temporadas eles correndo e chegavam numa casa, lutavam com o Cavaleiro. Era a escada naquele nível, um negócio grande pra caramba. Eu lembro muito assim da minha avó também, por parte do meu pai, né? A minha avó, as cenas que eu mais tenho assim guardadas na minha memória com relação à minha avó, ela deitadinha na rede dela, pós-almoço ou antes de dormir, ela sempre tava com o textozinho dela rezando. E, inclusive, no dia que ela faleceu, eu tenho certeza que ela tava rezando, quando Deus levou ela na redinha dela, do mesmo jeitinho que ela tava. Ela ficou, né? Nossa Senhora, já ela completou ali com Nossa Senhora. Caraca. Mas foi... Inclusive, eu tenho essa certeza, né, de que Nosso Senhor levou ela na paz, né? Que era no lugarzinho dela, no lugar de encontro dela, foi onde ela teve o encontro definitivo dela com Deus, sabe? Mas, cara, a minha avó era sensacional. Ô, Helena. Ela é, porque ela tá rezando horrores pela minha família hoje, de onde ela está. Certamente. Cara, olhando assim, olhando pra tua história, porque assim, pra quem não sabe, o Samuel, ele realmente serve de jarra. Ele é do tamanho dessa mesa, assim, talvez um pouco mais alto. Mas agora ele tava... O último serviço dele foi como o príncipe dos festejos de São Pedro lá, cobrando o Pix pra todo mundo. Cara, foi muito engraçado. Ele passou por ti também, passou. Né? Você pode ajudar a minha paróquia? E aí, cara, ele já tá sendo inserido. Eu lembro que... Eu comentava com a Thaís isso também, né? Do quanto que na retomada da pandemia... Foi muito especial ver vocês três ali na Pastoral da Acolhida. Cara, é uma cena muito legal. É uma cena muito legal. Porque, tipo assim, tá a fila... Porque, naturalmente, quando a gente tá ali na fila da comunhão, já é um negócio mais forte, né? Pra gente ali e tal. Então, a gente fica ali, a gente passa muita coisa na nossa cabeça, além dos nossos problemas. Passa ali, a gente tá, caramba... E toda vez... Uma confissão aqui, mais ou menos, né? Confissão, é só a viagem na minha cabeça. Geralmente, quando eu tô ali na fila da comunhão, me passa na cabeça uma ideia muito parecida com aquela cena do Alto da Compadecida,
que tá todo mundo com a velhinha caminhando assim, tá ligado? Toda vez me passa na cabeça alguma coisa muito parecida, tipo... Tem aquele vídeo que acho que vocês já viram esse vídeo, que é um vídeo de como a missa seria se nós enxergássemos com os olhos espirituais. Que aí aparece a galera chegando pra missa, normal, né? E aí vai o rito de entrada, aí aparece a galera com os ramos, vai tipo, se projetando as imagens, né? A galera com os ramos, aí a procissão vai entrando, o padre vai passando, aí o padre assume o rosto de Jesus, aí volta pro padre e vai seguindo. Sim. E aí na hora do... vai acontecendo, dá glória, tá. E aí na hora da consagração, os anjos aparecem assim. Eles aparecem, aí todo mundo fica olhando assim, caramba, meu Deus, os anjos. Aí eles aparecem, se ajoelham. Aí lá por trás do padre, né, quando ele ergue, também aparece um céu muito bonito. E aí no lugar do padre aparece Jesus, né? E, mano, é lindo, o vídeo é lindo. Depois eu vou botar aí pra gente ver em algum lugar. Ai, mas Deus. enfim, sempre me leva essa reflexão espiritual que pra mim é muito emocionante, né? E nessa volta da pandemia, nessa retomada da pandemia, ficava de um lado, geralmente, a Letícia e o Samuel, e do outro lado, o João Pedro. Sim. E aí, tipo, era muito legal, cara. A gente tá ali e tudo, aí vinha o Samuel. Geralmente ele ficava com coisinha, aí ele vinha... Aí eu, caraca. E aí na pandemia, aquele momento, meu Deus, só morte. Aí vinha um ser daquele tamanho, servindo ali antes das pessoas receberem Jesus. Cara, era incrível. E aí, João Pedro, o fio é... O que significa pra ti, e assim, como é que fica essa história do legado, né? Tu olhar pra tua história, né? Olhar pra a tua caminhada até ali, e agora tu tem um filho no mundo, que é aquilo que tu tava falando no começo, né? Não sabe como é que vai ser no futuro, mas agora tá se fazendo possível. Sim. O que é que levou vocês ali não, nessa retomada o Samuel vai junto com a gente. E a gente vai proporcionar a ele algo que, enfim... É engraçado, né? Porque as duas experiências muito fortes que eu tive com Deus, né? A primeira, falei da relação da morte da minha avó, né? E a outra foi justamente o nascimento de Samuel, né? É um contraponto, a morte e vida. Porque o Samuel, na realidade, ele é um milagre nas nossas vidas, sabe? Por mais que a gente não tenha tido ele, enquanto a gente ainda não tinha recebido o sacramento do matrimônio, a gente só namorava e tudo mais. A Alexia, acho que nem sei se ela chegou a comentar aqui, mas a médica dela, quando ela descobriu a endometriose, que ela só descobriu a endometriose depois do Samuel. Então, até o Samuel, a gente não sabia que ela tinha endometriose, foi uma gravidez extremamente tranquila, né? Não planejada, enfim, acho que todo mundo sabe. Mas não planejada por nós, né? Tenho certeza, mas por Deus sim. E aí, quando foi 1 ano e meio, se eu acho que 1 ano e meio para 2 anos, ela foi na médica, né? E a médica especialista em endometriose e tudo mais, eu não fui. E ela pegou e começou a gravar pra mim. O Lex gravou pra mim e a médica lá conversando com ela. Você já tem filho? Aí ela ficou surpresa. A Lex falou, tenho. A médica ficou surpresa. Sério, você já tem um filho? Ela, tenho. Quantos anos? 2 anos. Aí a médica disse, pois ele é um milagre. Porque ela foi explicar sobre endometriose e tudo mais, o grau da endometriose dela. E hoje a gente entende bem, porque a gente tá tentando aí na luta, tentando o próximo, mas é bem complicado, sabe? Então o Samuel foi essa bênção nas nossas vidas, quando a gente acreditava que tinha, nós erramos, etc e tal. E aí Deus depois foi mostrando que na realidade não, foi um erro, né, naquele momento, por nós não estarmos casados, mas que foi uma bênção. Filho é bênção, sabe? E foi essa outra experiência que eu tive muito forte com Deus, o nascimento de Samuel. E tenho tido, né, aos poucos, porque ele tem me mostrado, aí entra a questão do legado, né? É uma continuidade. É uma criança que eu tenho certeza absoluta. Não sei o que vai ser, mas que ele vai dar continuidade na nossa história, lá da minha avó, enfim. Eu não tenho dúvidas, né? Ele gosta de estar ali para ajudar, ele gosta de estar servindo, limpando as mãos do pessoal. Quando ele foi escolhido para ser o príncipe dos festejos, era uma alegria, ele não queria faltar. Aí ele adoeceu nos nossos festejos, mas foi uma briga, porque ele queria ir, sabe? Então, assim... o Samuel é uma criança muito prestativa. Então todo mundo que vê ele fala, o próximo coroinha, né? Que eu até falei anteriormente. Porque vê a vontade que ele tem. Uma criança de 4 anos, é difícil a gente ver. Porque a criança, ela quer estar ali correndo, brincando, pulando. Não que ele, né, seja uma criança extremamente tranquila, que senta e fica... Não mesmo. Muito pelo contrário. Mas ele, por exemplo, quando a gente voltou...
a gente voltou e falou, não, a gente tem que começar a levar o Samuel, né? Porque a gente não levava no começo. A gente tinha nós dois e não levava. Mas aí a gente, não, vamos levar pra ele ir conhecendo. Então, tinha dias que a gente ia, ele tava correndo, pulando, brincando. Quando dava a hora do ofertório, ele já sabia. Aí ele ia lá, ajeitava o cabelo todo suado e de máscara, né? Aí ele, mamãe, é agora. Aí ela disse, vamos lá. Aí ele ajudava quando não era na hora da comunhão. Então, assim, são pequenos detalhes, né? E pra mim é gratificante demais. Porque às vezes eu olho, eu sou apaixonado por ele. Então, às vezes eu olho ali e fico, meu Deus, sabe? É uma coisa que, quando, e eu não posso mentir, quando a gente descobriu a gravidez, eu e Letícia, a gente chegou, inclusive, a cogitar não continuar, sabe? Não dar continuidade à gravidez. Pelo medo, a gente ainda era muito novo, só estagiava e tudo mais. Não conhecia muita coisa, sabe? E por mais que a gente ser da igreja, estar na igreja, nesse momento é uma coisa, sei lá, inexplicável. A cabeça fica a mil, sabe? E aí, às vezes, eu paro, né? Ou banhando, ou então eu paro olhando pra ele e fico, cara, que besteira que a gente ia fazer, sabe? Porque acho que quem tem oportunidade, né? Todo mundo tem que ser pai um dia na vida. Mas ser pai de verdade, sabe? Pai de ajudar a esposa, de ajudar na criação. Não que eu seja um pai espetacular, né? Mas tá ali, né? E dar essa oportunidade do filho crescer, né? Em conhecimento. Não só em conhecimento humano, mas também em conhecimento da igreja, de fato. É gratificante. E eu vejo que ele tá num caminho que ele gosta, sabe? Gosta demais. E o Samuel é uma criança muito especial. Demais mesmo. Ele, hoje mesmo, né? Ontem, tava com problema no olho, vermelho. Eu vou até postar daqui a pouco. E ele fez um desenho, só botou o nome dele, Samuel, aí desenhou um olho. Aí ele chegou pra mim e falou assim, olha aí, papai, pra você melhorar do seu olho, sabe? Então, assim, é muito bom, cara, muito bom. Caraca. Acho que é uma das coisas que eu quero ser lembrado na minha vida é João Pedro, pai de Samuel. Que a paternidade muda muito, sabe, gente? Demais. E eu quero muito que também o Samuel um dia seja, né, tenha a família dele, esteja na igreja. E aí entra muito o que eu falava no início. A gente hoje tem muitas atribuições na igreja, muitos. Mas se a gente fosse listar aqui, eram vários, né? E às vezes parece que falta tempo, mas não falta, né? Às vezes, óbvio, às vezes já cheguei em casa do escritório direto pra igreja, ele fala, papai, já vai pra igreja de novo, sabe? Dá uma dor no coração. Mas, por um outro lado, eu sei que lá no fundo ele entende, né? Ele entende, você vai lá pra ajudar as pessoas, isso e aquilo. A gente fala, papai, daqui a pouco o papai tá aqui em casa. Então, isso é gratificante demais, sabe? Eu sei que, às vezes, ele vai sentir falta. O papai ou a mãe não estão aqui, mas ele vai entender lá na frente por que a gente não tava em alguns momentos, sabe? Dói, o coração dói. Mas é por uma boa causa hoje mesmo, né? Eu saí de casa pra vir aqui gravar com vocês. Daí que você teve que ir lá pra igreja pra conduzir o terço do SCC. E eu tenho certeza que ele perguntou pra ela, quando ela foi sair, já vai sair, mamãe. Que tem horas também que não dá pra levar, né? Que é indo pro terço e tudo mais. E aí ela vai estar só, não tem como levar. Mas quando a gente pode, a gente leva ele. E corre, mas depois ele tá ali. Cara, entendendo o significado, sabe? Eu falava com os meninos, com a Brenda e com o Denis, né? Eles estavam lá em casa esses dias. E aí a gente tava falando que, como a gente cresceu em missão juntos, nosso grupo aqui, né? Tipo, é difícil a gente tentar encontrar esse link do missionário jovem com a nossa vida de hoje, a nossa vida de adulto na igreja, né? Mas eu tava dizendo pros meninos, eu ainda não tenho filho, teremos a partir de novembro, quem sabe, se Deus quiser, né? Vai dar certo, se for a vontade de Deus. Mas assim, olhando para as pessoas que já têm filho, cara, uma alegria que eu tenho, tipo, real, é quando os meninos estão no meio. É outra vibe, sabe? É outra vibe. Porque assim, é lógico que, tipo, quando as crianças não estão, a gente consegue ter um encontro bem mais tranquilo, mais organizado, mais... Já não era, tipo, a gente nunca foi muito pontual, mas enfim, pelo menos a gente, enfim, se concentra ali, viaja e tal, e quando os meninos estão, eles exigem da gente atenção, né? Mas quando eles não estão em mim, que não sou pai ainda, imagina pra quem é pai, eu fico pensando, né? Na minha cabeça, a primeira coisa que bate é, poxa, de alguma maneira tá atrapalhando a família aqui, sabe? Quando as crianças não estão.
Tipo, quando tá só o pai, não tá a mãe e a criança, ou quando tá, enfim. Mas quando tá todo mundo junto, por mais que seja mais bagunçado, cara, a alegria que dá no meu coração pessoal de ver tá todo mundo lá, embora a gente não esteja totalmente concentrado na missão em si, na minha cabeça a gente é muito mais igreja quando tá assim do que qualquer outra realidade, sabe? O padre Ângelo, né, ele fala muito essa questão da importância das crianças na igreja. Porque a gente percebe que tem pessoas que se incomodam. Sim. Vê uma criança correndo na igreja que acredita que tá atrapalhando. Mas o padre uma vez chegou pra gente e falou assim, ó, tragam o filho de vocês. Né? Ele disse que quando chegou na igreja, na época da pandemia, era uma tristeza danada, porque não tinha criança, não tinha gritaria. E ele fala que não incomoda ele de forma alguma, que ele acha bom, porque ele entende que se a criança tá ali é porque tem um futuro, né? Aquela igreja tem um futuro e pra ele assim, ele sempre deixou a gente muito à vontade, né? Como ele deixa o Denz e a Brenda, né? O Gabriel faz festa naquela igreja. Quando tá junto com o Samuel, então ele sempre deixa muito à vontade. Tem uma criança também que ele tem autismo, né? Que participa na Santo Antônio, na comunidade. Que o padre disse que às vezes ele grita do nada, né? Porque é da criança, né? Que tem autismo. E o padre, ele vai lá, às vezes chama ele lá no altar, dá o microfone pra ele, né? Apesar de saber, né? Que às vezes ele pode gritar. Mas o padre fala que faz isso porque, de fato, a criança, ela é uma continuidade, né? Então ele deixa a gente muito à vontade, graças a Deus. Mas eu já vi muitos olhares. Eita, essa criança já vem, zoada. Mas o padre, né, que tá ali na frente celebrando, não diz nada. Então... Sim, o padre, que é o padre. Né? Então... tem muitos, né? Ali na paróquia de Lourdes, né, com o padre Antônio Cruz, é inevitável a gente ver isso, porque o padre Antônio Cruz, ele é alucinado por criança, né? E lá tem muita criança, justamente por conta, talvez, desse carinho que ele tem, que realmente é um carinho muito especial que ele tem pelas crianças, né? Não tem uma missa que ele não chame as crianças no altar, seja pra rezar um Pai Nosso, seja para as crianças. Tem uma meninazinha lá, eu não vou lembrar o nome dela, mas... Ela reza o credo. Ela canta o credo. Ela canta o credo. Você vai cantar, eu lembro dela novinha, bem novinha mesmo. Ela já indo lá, hoje ela já tá bem maiorzinha, né? Mas sempre que ela tá por lá, ela canta o credo. Aí sempre ele faz uma festa, né? As crianças ali. E quando ele vê, às vezes uma mãe tá com uma criança, um bebê começa a chorar que a criança sai. Às vezes ele chama. Não saia não. Às vezes chama pro altar, bota o menino pra chorar no microfone. Faz a festa ali com as crianças. Porque realmente chama, né? Não é à toa que as crianças estão presentes. A missa em Lourdes tem um aglomerado de crianças. E assim, da mesma forma que a gente vê aquelas pessoas com os olhares de, poxa, tá me incomodando, não tem nada melhor do que os olhares das pessoas que te olham com cara. É isso. Também quero. Com orgulho de ver uma família completa ali. Isso é verdade. De ver o pai, o filho, a mãe estão ali e tudo. A gente vê muito mais os olhares que olham com carinho mesmo, né? Uhum. Do que aqueles que olham com um olhar de... Aí uma outra coisa que eu lembrei agora do Samuel é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente não fala, né? Tem que rezar, fazer isso, não. A gente vai ali, por exemplo, eu e a mãe dele, a gente começa a rezar à noite, né? Então ele já participa. Muitas vezes a gente tem, chama, senta só um minutinho, Samuel. Às vezes ele não quer, no começo era assim, ele não queria, então a gente não obrigava. Mas ele reza a Ave Maria, ele reza o Pai Nosso. Ele canta as palavras também. Olha, o seminarista estava lá em casa e ele aprendeu uma coisa com o tio da Letícia, que é protestante. Mas uma coisa que a gente não cortou, porque é uma coisa que é de Deus, né? O tio da Letícia, toda vez lá na casa dos avós dela, quando eles estão reunidos, na hora do almoço, ele chama, vamos orar. Aí ele pega a mão de todo mundo e ora. Aí o Samuel começou a fazer aquilo em casa. Na hora do almoço, ele pegava na mão minha, da mãe dele, aí chamava a avó, tio. Vamos, ficar em pé. Feche os olhos. Aí ele começava a orar. Papai do céu, que não falte alimento na mesa das pessoas e tudo mais, né? E desse jeito, que ele tem dicção melhor que a minha, né? Aí ele falando e tudo mais, então ele pega pra orar. É uma briga, às vezes, lá em casa, porque ele quer. Às vezes a gente com fome, ele, não, vamos orar. Deixa eu pregar. Vamos orar. Então ele tem muito disso, sabe? Às vezes, por coisas detalhes. A pessoa faz, ele viu aquilo ali,
Então ele faz, né? Ele sabe quem é papai do céu, quem é mamãe do céu, quem é o anjinho da guarda. O Leite sempre fala que o irmãozinho dele tá lá no céu, que é o anjinho dele e tudo mais. Então ele tem muitas percepções também, sabe? De já entender o que é cada um. A música, Ave Maria, ele só dorme escutando Mesa, do Colo de Deus, e Riqueza Eterna. Pode botar que ele canta as duas todas. Tem vídeo dele cantando, cara, engraçado. Ele brincando, tipo, sei lá do que ele tava brincando. Nada. E ele cantando aqui. Às vezes, pra vocês entenderem, ele para lá, fica brincando, ele cantando. Do nada, cantando uma música cristã ali e tal. E aí ali que você pega e grava, né? Porque é muito espontâneo, né? Sim. É algo que ele lembrou e cantou, brincando, montando. Às vezes ele gosta muito de montar, empilhar as coisas. Ele tá empilhando aqui, concentrado e cantando. É bem interessante. Esse negócio de crescer, que a gente imagina, né? Eu tava falando, né? Que eu não cresci com os amigos da igreja. Mas, por exemplo, hoje praticamente, sei lá, 80% dos meus amigos são os amigos da igreja, né? E se a gente para e pensa assim, caramba, se as famílias dos nossos amigos, né, trouxerem as famílias para a igreja, caramba, a igreja vai ser viva de novo, assim. Sim. Não que ela tenha morrido, mas assim, a gente vai mudando um pouco essa imagem de que na igreja só tem gente velha, né? E começa a colocar a vida mesmo. Criança é vida, cara. É a vida para dentro da igreja. Mas assim, no começo a gente falava sobre o negócio do diácono, né? Sim. Sim. Vamos nessa vibe do serviço. Hoje tu tá... Vamos lá. Recentemente tu pegou com a Letícia o padrinho dos festejos de São Pedro. Isso. Aí tu tá... tesoureira, ministro. Vou elencar aí para ficar mais fácil. Vai. Nós somos, né, da coordenação do SCC, né? Nós somos da pastoral do dízimo, mas não está à frente, mas só de participar. Nós somos da coordenação da MES, né? Eu sou tesoureiro, o Leite é da parte secretária. Eu sou ministro da palavra, agora padrinhos do Master, padrinhos do Festejo de 2024 e... acredito que por hora só. Enquanto ainda houver a vida. Por hora só. E nas horas vagas eu sou advogado. Tá quase assim. Olha que aí foi a personificação, acho que é do Evangelho de Amanhã, que a Mercy é grande. Não, eu falava sobre isso um dia desse. E eu acho que é amanhã. É isso. E aí, né? Postulante ao diaconato permanente, né? Já era uma vontade... que eu já tinha, na realidade, já desde a época de Coroinha, né? Porque eu tinha mais esse contato com padre, diácono e tudo mais. Então, quando eu saí do grupo de Coroinhas, a minha vontade era retornar para o Ministério da Eucaristia, né? E aí eu sempre também tive muita vontade, e eu me via muito, né? Sendo ministro da palavra, né? Celebrando ali lá no altar e tudo mais. Então, era uma vontade que eu sempre tive, né? E o diaconato, ele foi mais uma vontade, não diria... vontade, porque primeiro parte da vontade, né? Mas acredito que seja de fato uma vocação. E aí veio surgindo ainda mais depois que eu me casei, né? Porque aí tem toda aquela questão, a esposa tem que autorizar, etc e tal. Ah, tem essa. Tem, e aí, né? Toda vez que eu falo disso, aí o padre fala, a esposa autorizou? Fala algum amigo, a esposa autorizou? Muito bom. Assim, você acha que por ela eu já você tava... Não é mais só você, amiga, agora você é uma só carne com a outra. Então é uma vontade, um desejo que tem no meu coração de fato, né? De ser diácono, né? E aí o padre Ângelo, ele tem muito essa questão de ajudar, né, e tudo mais. Ele sempre se gaba que ele já formou vários padres, ele quer botar o Lucas, por exemplo, de volta lá pro seminário e tudo mais. E aí ele já até me deu um livro, né, pra que eu possa ler, mas a vida tá tão atribulada que eu ainda não li. E é um livro pequeno, sabe? E às vezes ele pega e fala, eita, rapaz, já tá bem com 2 anos que eu dei esse livro pra esse rapaz não ler. Mas é o primeiro passo, né? Eu vou começar a ler, depois a gente vai ver as questões e começar a estudar. Porque, no caso, eu ainda tenho 27, né? E aí, pra me tornar diácono, eu tenho que ter 35 anos. Então, ainda tenho uma caminhada grande até lá. Como é que é o processo? Porque, assim, o padre lá já te conhecia como o ministro da Eucaristia, ministro da Palavra e tal. Partiu do convite dele, foi tu que, tipo, padre, como é que foi? Pronto. E o que é exatamente? Pronto, eu cheguei um certo dia pra ele e falei, padre, eu tenho muita vontade de ser diácono,
né? Se vire. Aí ele fala assim, meu filho, pois bora começar a estudar. Bora começar a estudar teologia, eu vou comprar um livro pra você, a gente vai conversar com calma e etc, né? Aí agora pronto, ele já falou pro bispo também, ó aqui, próximo diácono. Aí, meu amigo, foi difícil. Muito bom. Então, é uma preparação que eu vou fazer no meu tempo, sabe? Eu não vou querer colocar as coisas à frente, né? Eu vou devagar, eu sei que eu tenho que estudar muito e discernir, porque como o bispo falou pra mim, né? É uma vocação, antes de tudo. Não é escolher e vai ser, né? É uma vocação. Se for pra ser, você será. Então eu tô muito aí no começo ainda, né? Estudando, amadurecendo a ideia, né? Mas eu não tenho dúvidas, né? Porque é um desejo que eu tenho desde pequeno mesmo, desde ali da época do grupo de Coroinhos, né? Muita gente pensava, vai ser padre, mas eu sempre digo, né? Que acho que minha vocação de fato era ter uma família, né? Sim. Filho, esposo, né? E tudo mais. Então acho que isso me afastou um pouco, né? Do fato de ser padre. Mas não vai me tirar, né? O ser diácono, né? Então eu quero ir aos poucos estudando para quem sabe, né? Com meus 35 anos ou antes, né? Vai que eu consigo alguma autorização, ser diácono. Cara, interessante. Eu não sabia que tinha essa preparação de quase como um sacerdócio mesmo, não é? Tem um curso, salvo engano, lá no Paulo VI. Então tem um período que a gente se prepara. Na minha cabeça era mais parecido com uma pastoral, entre muitas aspas, do que um ministério desse calibre. Não sabia não. Que tinha... Mas agora pensando, é meio óbvio, né? Porque tem todo um paramento diferente e tal, mas faz sentido. No dia que ele ouviu lá na investidura, quando ele era novinho, que falaram, né? João Pedro, aí ele... Diácono, né? Você vai ser diácono. Aí ele já ouviu assim, foi dali que surgiu. Talvez. Cara, é isso. E assim, João Pedro, um recado, já caminhando pros finalmente, né, produção? Tá. Fala, produção. Pode falar. Pronto. Tá. Já quase caminhando aqui pra derradeira, né? Assim, um recado que você pode dar mesmo, né? Pra essa galera, pra essas famílias, incluindo a minha, a do Matheus, que tá se formando em breve aí, né? Sobre essa inserção mesmo da família dentro da igreja, dessa importância pra vocês, um recado que vocês podem dar pra nós. Estamos aqui. Exatamente. Cara, assim... Criem vergonha na cara. Tenham filhos e vão... Não, na realidade, né? Como eu falava, a igreja, ela me ajudou a crescer desde lá, o começo, né? Desde estrutura, em tudo, né? Porque foi através da igreja que eu me construí uma pessoa muito mais madura. E foi através da igreja que outras vocações foram surgindo na minha vida, né? Como, por exemplo, de ter uma família. E hoje, olhando para minha família, né? E é óbvio, a gente ainda tá em construção, né? Enfim, tem muita briga, tem muita coisinha, mas é coisa que a gente vai construindo até pela nossa cidade também, ainda muito novos. Mas uma escolha que a gente fez ainda cedo, né? Porque desde quando a gente começou a namorar, uma das coisas que eu prometi pra Letícia foi que ia cuidar dela a vida toda, né? Porque eu falava pra ela, olha, se for pra gente terminar um dia, nem invente, porque a gente vai terminar e não tem esse negócio de voltar depois, não. Eu falava isso pra ela desde o começo, sabe? Então, a nossa vontade de ter uma família, ela foi já desde o primeiro beijo ali, né? Tem até a data, 15 de novembro de 2016. É isso, hein? O cara tem... Eu sou bom de data, né? Eu falei, amor, eu quero direito de resposta, porque tu errou um monte de coisa desde que você foi. E aí, né, a nossa família hoje, né, não tá completa ainda, porque a nossa vontade é ter 4 filhos, né? A gente sempre falava isso. Tem sido difícil, porque engravidar não é fácil, né? E a gente tem percebido isso aí na prática, mas a gente também já sabe, né, que é da vontade de Deus. Se for pra gente ter uma família numerosa, a gente vai ter. Se for pra ter filhos biológicos, a gente vai ter. Se for pra adotar, a gente vai adotar. Mas o principal, né, a gente vai sempre permanecer unidos e olhando e tendo como centro Jesus Cristo, né? Porque foi Ele, e aí, né, acho que é oportuno falar, que nos fez, mesmo com pouca idade, né, chegar aonde a gente chegou hoje. Porque ali que você falava aqui sobre a questão da depressão dela, que foi um momento extremamente complicado da nossa vida, sabe? Muito, muito, muito difícil mesmo. Então, muita gente olha pra gente e fala, meu Deus, vocês 27 anos, na época a gente tinha 24, 25, vocês passaram já por tudo isso e passamos, sabe?
E é óbvio, uma vez ou outra ainda que você vai ter recaída, pode ser que lá na frente eu tenha, né, algum tipo de problema, né, de ansiedade, depressão, mas a gente conseguiu vencer e eu não tenho dúvidas por causa dele. Porque se não fosse ele, a gente não teria vencido, né? O que você mesmo fala que ela, por vezes, pensou em desistir, né? E não desistiu porque eu tava lá, mas ninguém sabe porque eu tava, né? Porque às vezes a gente pensa, tá ali porque tá, né? Mas eu tava porque Jesus, porque Deus, eles seguraram na minha mão, porque foi barra, né? E ela falava que tinha dias que a gente ficava num quarto, nós dois, e aí tem a questão do Samuel pra ele não ver, eu chamava o João Marcelo pra ficar com o Samuel, ou então minha mãe, então às vezes eram nós dois, ela no meu colo, a gente passava ali, sabe, 15 minutos na luta, numa luta muito forte mesmo, né? E Deus segurando a minha mão sempre para não desistir dela, né? E acho que isso fez a nossa família se fortalecer muito mais. Então, eu não tenho dúvidas, né? E é um recado que eu deixo. Se você hoje tem uma família, valorize sua família, né? Mas queira muito que Deus seja o centro. Porque é Ele quem vai fazer você passar pelas dificuldades, é Ele que vai manter, né, a família firme. E eu agradeço muito, muito, muito. E é uma coisa até interessante, porque a Letícia hoje, ela me ensina muito, sabe, sobre a fé, ela me inspira demais. Porque apesar de eu estar na igreja muito antes dela, desde meus 7 anos, a Letícia já foi aquela coisa mais forçada. Ela veio entrar na igreja de fato pra entender, participar. Agora. Agora já ali com seus, sei lá, 19, 20 anos, sabe? Mas a Letícia hoje, ela me levanta muito mais do que eu levanto ela, sabe? Às vezes eu tô meio desanimado, às vezes eu não quero ir pra igreja. Ela vai lá, não, bora, a gente tem que ir e tal. A gente brigou, chegamos na igreja, bora lá no Santíssimo, nós dois, né? Então ela já me levou várias vezes pra gente se ajoelhar na frente do Santíssimo. Então é muito, muito válido, sabe? Essa questão do casal, se ajudar. Porque nem sempre a gente vai estar na mesma sintonia. Sim. Nem sempre ela vai estar nessa vibe, na fé lá em cima, né? Às vezes vai estar eu, né? Às vezes ela vai estar, eu não vou estar. Então acho que o casal também ele tem que se ajudar nisso. E ela sempre fala muito isso, né? Que quer, né, chegar ao céu comigo. Aí uma vez até brincou com o Lucas, ó, falando pro Lucas, rapaz, mas lá no céu ninguém vai saber quem é quem não. Não tem negócio de marido e mulher não. Ele falou, não, mas eu quero chegar ao céu com meu esposo. E a vontade que eu também tenho é essa, né? Porque foi uma promessa que nós fizemos lá no nosso primeiro beijo, né? De que nós iríamos cuidar um do outro e que se fosse pra alcançar o céu, que seria juntos. Nem que não chegue na porta lá. Olha quem é. Mas vai junto. Nem que seja assim. Até a porta a gente vai junto. Lá não sei como é que vai ser. Rapaz, sabia que era. Rapaz, como é? Sei que é não, deixa ela entrar aí. Mas esse recado, né, que a gente... Se tu trouxesse aqui, mais pra gente chamar a atenção. Porque assim, chega um determinado momento, e aí falo por experiência própria, assim que a gente casa, né? A sensação que dá no primeiro momento ali, na primeira caminhada pós-casamento, com uma mudança de chave, uma nova rotina, é completamente diferente, né, do que a gente vem vivendo do namoro, jovens, né, servindo encontros, sim, né, jovens sem tantas responsabilidades. Quando a gente assume essa carga de responsabilidade, a gente começa a andar um pouco mais distante do serviço da igreja, né? Não sei se justamente por essa mudança de responsabilidade, a rotina muda e tudo mais. E aí é justamente essa sensação de que ali não é o nosso lugar, não é o nosso momento, né? E eu tenho passado muito por isso, né? De tentar realmente me reencontrar ali com a Tamires hoje, nas atividades mesmo da paróquia em si, né? Porque a missa, a gente frequenta sempre a missa, todo domingo a gente está na missa, a gente tá sempre ali, mas no da pastoral mesmo, ainda de grupos e movimentos, a gente está se adaptando a esse retorno, né? Sim. Como que foi para vocês, João Pedro e Letícia, esse primeiro momento, né? E aí eu falo do primeiro momento, não do casamento, porque ele já veio ali um pouquinho depois, né? Mas do nascimento mesmo do Samuel, né? Como foi ali os primeiros anos, né? Na realidade, quando Samuel nasceu, né, a gente estava meio que afastado, né? Também teve essa questão que eu não falei. Sim. A gente se afastou, entre aspas, da igreja, né? Foi até a época que a gente falou que iria deixar o aleluia e tal.
E aí depois, logo em seguida, Samuel, né, nós engravidamos. Foi triste essa parte. Nós engravidamos lá de Samuel, e aí foi aquela coisa. Até quando a gente foi falar pros meninos, eu até pedi desculpa, né, pro Denis, porque... Pedi também pra ele não se sentir culpado pelo fato de a gente ter, né, engravidado de Samuel quando a gente tava afastado, etc e tal. E aí a gente passou esse período afastado, Samuel nasceu... Até um ano a gente não levava ele pra igreja, porque, enfim, era muito difícil, né? O Samuel sempre foi bem agitado, assim, bem... O Davi que o diga, né? Davi tá aí, mano, representando esse nicho. E aí, né, a gente voltou de fato a participar da igreja quando o Samuel já tava quase começando a caminhar, sabe? E aí foi aquela coisa, a gente voltou primeiro pro SCC. Primeiro a gente deu um não pro SCC. Quando Samuel tinha um ano, a gente deu um não pro SCC, né? E aí, quando a Alex se engravidou a segunda vez, que teve a gravidez ectópica, que ela perdeu e tudo mais, que ela quase morria, aí virou na nossa cabeça, sabe? Falou assim, olha... E aí tem toda aquela história que ela até contou, né? Que a partir dali, pra ela teve um novo significado, sabe? Tudo. Principalmente a nossa caminhada enquanto igreja. Então, a partir dali, né, a gente falou, não... Pro que Deus nos convidar, estiver ao nosso alcance, se nós pudermos ajudar, nós não vamos mais dar, não. Aí percebeu. E aí... Percebemos. E aí, pois é, e aí, né, logo aí veio o convite pra assumir o SCC, sim. Veio o convite pra gente ser tio do AJC, sim, mas depois o padre falou, não vai dar pra ser as duas coisas ao mesmo tempo, então a gente ficou só no SCC. Aí depois veio Messi, dízimo, enfim. E deu pra conciliar, sabe? A gente pensa que não dá. Como eu falava aqui, vão ter momentos que vai parecer faltar tempo, né? Principalmente pra nós que temos filho. Vai parecer que a gente não vai ter tempo pra brincar com o Samuel, pra estar com ele, que ele vai cobrar. Por que vocês não estão aqui comigo, né? E parece que não, mas dá tempo, sabe? Dá pra conciliar tudo. É óbvio que entra muito aquela questão lá da passagem que tu citou, né? Que a messe é grande, os operários são poucos. Que o ideal é que nós tivéssemos uma grande quantidade de trabalhadores dispostos a trabalhar pra dividir tarefas, dividir a força e tudo mais. A vida seria bem mais simples. Mas já que não tem, a gente tem que arregaçar as mangas, sabe? E aí entra muito naquilo, né? É tentar... a partir que a gente tá dentro, também seria outras pessoas, né? Nossa família. Por exemplo, o Samuel, né? Aí a coordenadora da Pastoral do Dízimo, por exemplo, já fala que no ano que vem vai mandar fazer uma camisinha pequena pra ele usar. Aí já fala, vamos fazer uma bata também pro Samuel, pra ele poder servir na missa. Então, assim, é uma oportunidade também de nós, enquanto família, estarmos mais próximos. Tanto é que hoje a gente já leva ele mais pra missa, já leva ele mais pra igreja, mesmo quando a gente vai servir, né? A gente já testou fazer isso, né? Vamos servir os dois. Leva lá e alguém toma conta. Uma vez Se ele sobreviver até o final aí a gente leva na próxima. Aí uma vez foi até com... O problema é o padre na missa. Uma vez a gente levou assim, e aí deixamos lá pro Denis tomar conta. Aí o Denis naquela loucura, tomando conta do Gabriel, Samuel. E a gente lá na missa, lá no altar, né? Que tava servindo como ministro. Eu falava, amor, não vai dar certo. Vamos embora, pega o menino, bora, a gente bota tudo no nosso lugar. Mas graças a Deus, sabe? E aí, hoje em dia, a gente não serve mais no mesmo dia, que a gente conversou pra gente não servir mais no mesmo dia, pra não ter desculpa dele não ir mais pra igreja porque os dois vão servir. Porque a gente tinha essa desculpa. Os dois vão servir, Samuel não vai. Aí ele até gostava, sabe? Mas hoje em dia ele já quer ir, sabe? Ele quer ir, então a gente percebendo que ele também queria ir, que é uma coisa mais espontânea, falou, não, Lei, que você serve num dia, eu sirvo no outro. Tanto que hoje em dia quem faz esse escala somos nós dois. Pra gente não se colocar no mesmo dia. Aí o Samuel vai. Às vezes ele fica, como eu já falei, correndo na praça, fica. Mas ele sempre tá ali. Mas se ele passar na frente do altar, ele faz. Eu acho engraçado. Eu não fui nesse dia de festejo, né? Mas a mãe me falou. Tipo, teve um dia que ele não foi, que tava muito doente, ele não foi. Aí ele mandou um áudio pro padre. Mandou um áudio pro padre. Padre, hoje eu não fui não, porque eu fiquei doente. Ele falou, padre, eu não tô bem, mas amanhã eu estou aí. Foi muito massa, achei massa. Ele é muito outra coisa diferente. Agora matutando aqui, né? O João Pedro e o João Marcelo, eles conseguiram ser a quebra, né, de um paradigma aí, né? Que se fala que muitas vezes as pessoas, quando chegam ali no período dos estudos, né, da faculdade e tudo mais, sim,
tendem a se afastar das coisas da igreja. Isso a Lena comentava aqui no episódio passado. E também se confirmou ontem o padre Anchieta, né? Lá em Lourdes. Na homilia, ele parafraseou exatamente o que a Lena trouxe aqui, né? Sobre as pessoas... O conhecimento, né? Quando chega ali na faculdade, universidade... E aí se acham os donos da verdade, o dono do conhecimento, e muitos se afastam da igreja, né? E aí os caras vêm pra quebrar esse paradigma, porque não basta eles entrarem na faculdade, eles conseguiram ser laureados, né? Juntos dois e caminhando na igreja durante todo esse processo. E é interessante porque eu tinha um medo muito grande, sabe? Porque eu me recordo, não sei o nome da pessoa, mas eu lembro que uma vez no grupo de jovens, uma moça foi palestrar. E ela falava justamente sobre isso, né? Que ela era muito, muito da igreja e tudo mais, mas chegou lá dentro da universidade e ela começou a ver outros pensamentos e tudo mais. Então ela foi desconstruindo esse lado cristão dela, sabe? Então eu juro pra vocês que eu morria de medo, sabe? De ter construído tudo isso desde pequeno e chegar na faculdade e me deixar levar, né? Porque, enfim, é muito simples deixar levar. Porque dentro da faculdade... Todos os caminhos, né? E aí, felizmente, né? Felizmente, como você falou, foi justamente ao contrário, né? Eu não me afastei, né? A gente continuava participando. Nessa época, a gente já não servia mais no altar, porque a gente... deixou o grupo de Corinthians para assumir a coordenação da JC na época. Então a gente estava mais voltado para a JC, mas sempre participando, buscando participar os domingos da missa e tudo mais. O que eu deixei de fazer na época foi jogar bola, jogava todo domingo. Aí então teve uma época que eu parei, né? Mas a igreja não, a igreja a gente continuou. Uma das carreiras ele teve que abandonar. Foi. Aí me arrependo até hoje, que a barriga tá muito grande. Desculpa aí, Paris Saint-Germain. Certamente. Não, mas isso a gente não... Felizmente, né? Não nos deixamos nos levar. Aí, óbvio, teve uma época que já... 2018, salvo engano, a gente deu uma afastada, né? Mas por outras questões, né? Eu, particularmente, comecei a namorar a Letícia, a gente só se via dia de domingo. Sim. Então, a gente só se via um dia na semana. E aí, eu passei a ir pra Vila Operária, que ela morava lá na Vila Operária. Então a gente participava mais das missas na Vila Operária, dia de domingo. Quando ela vinha pra cá, aí às vezes a gente participava no São Pedro. Mas o meu afastamento da igreja aqui de São Pedro um período foi mais por ir pra Vila Operária. Sim. Não por rebeldia ou por algo do tipo. Quando nos afastamos de fato, foi quando a gente estava num período rebelde não, mas mais reflexivo, sabe? E aí foi quando a gente se afastou do Aleluia, que eu já citei aqui. Então aí nessa época a gente passou inclusive a não participar tanto de missas, né? Sim. A gente passou pelo menos 1 ano e meio, 2 anos sem participar. Que aí Samuel nasceu, aí o Samuel trouxe, né? O Samuel reconectou a gente com Deus, na realidade. Aí a gente voltou. E aí hoje a gente tá aí... Quando a gente não vai pra missa no domingo, como a gente não foi ontem... É uma loucura, sabe? A Alexia fica triste, eu também. Eu, antigamente, às vezes deixava de ir pra missa pra assistir um jogo, por exemplo, do Flamengo, né? E hoje em dia eu não faço mais isso, né? Quando a gente pode, a gente encaixa o nosso horário. Vamos pra missa meio-dia, ou vamos pra missa 5 horas lá na Vila Operária. Mas ontem é porque não deu de fato, porque tiveram algumas questões aí do encontro que a prima dela tava participando, que é evangélica. A gente foi dar uma assistência, porque enfim, é família. A gente não participou. Mas raramente a gente perde a missa de domingo. E a nossa vida hoje é na igreja. A gente tá na igreja praticamente de segunda a segunda. Domingo a domingo. A gente foi... Ele foi de segunda a sábado, mas domingo não deu. Infelizmente, domingo não deu. Mas de segunda a sábado ele tava lá, né? É verdade. Aí ele se sentiu muito mal. Ele falando que não acreditava naqueles testemunhos que a pessoa muda de vida radicalmente, né? Pô, o cara largou as drogas, para assistir o jogo do Flamengo pra ir pra missa. É importante, cara. É testemunho de vida. Brincadeira, torcida do Flamengo. Eu sei que vocês são aí, sei lá, 90% da nossa audiência, talvez. Tá? Por aí. Não se zanguem com a gente. Só brincadeira. E aí, assim, agora vamos entrar na polêmica. Diga lá. Né? O que você tem a dizer às pessoas que não se inscreveram no nosso canal? Olha, que acompanharam até aqui, não se inscreveram, não curtiram, não comentaram. Não dá, cara. Não dá. A gente já tentou lidar com isso de todas as formas. Cara, nem sei se eu sou inscrito, mas...
Olha, Agora viu? pera aí, mas eu tenho uma justificativa. Minha esposa tá inscrita. Eu assisto pelo dela. Às vezes ela tá lá assistindo e a Alexia, ela só sabe ver as coisas no velocidade 2, sabe? Sim. Então às vezes ela bota lá e ela começa a assistir. Eu falo, amor, pelo amor de Deus, bota na velocidade 1 que eu quero acompanhar. Então, às vezes, eu tento acompanhar com ela, mas é difícil. Além disso tudo, ela faz assim no acelerado. Série, ela quer assistir velocidade 2, tudo, sabe? Então, às vezes, eu tô do lado dela, ela assistindo. Amor, por favor, bote na velocidade normal. Pelo menos pra eu entender o que a pessoa tá falando. Inclusive, aí o processador do Samuel é X2. Ela assistindo na velocidade 2, eu sem entender nada, e ela lá chorando, eu sem entender nada. Eu falei, amor... Até o choro é ligeiro. Eu nem tenho. Eu nem tempo Mas eu vou me inscrever e convido também a todos a se inscreverem, tá bom? Porque é chato, eu sei como é que é. Eu, às vezes faço live também por conta. Um outro fato, né? Sim. Que é a outra profissão que eu também dou aula, né? Pra preparar as pessoas pra OAB e Porque tudo tinha mais. pouca coisa? Tinha pouca coisa. Tem pouca coisa, pois é. Sim. Inclusive, pra a galera que tá acompanhando, onde é que a gente encontra pra acompanhar, né? O conteúdo de vocês? É via... Pronto, online, hoje eu tô reformulando tudo, né? Na realidade, a gente tem um Instagram, que é o Estudo Direcionado OAB, só que ele vai mudar, né? Porque ele vai agora se chamar um método, que é um método que eu vou aplicar a partir de agora. Sim. Então eu não vou dar detalhes ainda, porque é uma coisa que a gente tá construindo e vai mudar muita coisa, né? Sim, e-mail, o arroba, mas quem sabe, né? A gente faça uma propaganda aqui depois, vamos negociar. Eu sei que é uma coisa, que propaganda a gente vai fazer muito dos festejos de 2024. Vamos sim, vamos. Sim, hein? Aí Vamos 2024, lotar. nós queremos um festejo totalmente diferente. Já falei com a Letícia, a gente já tem um grupo, né? Com todas as ideias. A gente vai botar um pau de sebo no meio da praça. Vai ter concurso de forró. Enfim, vai ser bem legal. Não é sério. Já entrou em contrato. É sério. Contato aí com o Fregios. Quando foi anunciado, eu já tava aí, mano. Que vem vai ser massa. Não, a gente já tá com um grupo nosso lotado de ideia. Se vai pra frente, se o padre vai autorizar, é outra coisa. É outra coisa. Aí é outra Então, coisa. já comecem a rezar pra que aconteça, né? Tudo gente, que tá com planejado certeza, lá, com porque vai certeza. ser diferenciado. Vai dar bom, vai dar bom. É isso, acho que temos. Temos, inclusive, precisamos de um remédio pra minha garganta. Porque, né? Mas que papo bom, cara. Muito bom, muito bom, muito Que bom. papo bom, que conversa boa. E o Davi vai ser coroinha, porque vale a pena, né? É bom. Vai dar bom, vai dar bom. E aí, João Pedro. vou só finalizar falando uma que foi até uma passagem que eu já conhecia, mas me marcou demais, principalmente nesse ano, né? Que foi a passagem da videira, né? Fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E foi uma das coisas que me fez entender o porquê de permanecer na igreja, o porquê de estar, o porquê de quando eu estava afastado eu não me sentia tão completo, né? Porque nós tendemos sempre a acreditar que nós somos independentes, não somos, né? A gente não consegue fazer nada se não for por ele. Então, que nós, enquanto cristãos, entendamos sempre, né? Que nós somos simples ramos. Que a videira é Jesus e que longe dele a gente não consegue nada. Por isso que é importante a gente estar participando, como o Jovem falava, de alguma pastoral, de algum movimento, participar das missas aos domingos, porque tudo isso fortalece a nossa caminhada enquanto cristão, enquanto comunidade, sabe? Então, se eu puder, né, deixar essa mensagem é que nós tomemos a nossa condição de ramo, porque é isso que nós somos. Nós não somos a videira, nós somos parte da videira. E quando nós entendermos isso, a gente vai ser muito mais feliz. A nossa felicidade enquanto cristãos, ela vai estar de fato completa. Totalmente, cara. Valeu? É isso, cara. Sempre Valeu, prazer. cara. Sempre prazer. Obrigado por essa conversa. Valeu, obrigado a vocês. Sensacional. Se inscreveram? A gente vai colocar esse corte do João Pedro depois que ele se inscrever, porque ele disse que sim, né? Aí, Se não. Se ele se inscrever, Bom, a gente não, bota vou esse- É uma me inscrever condição. já agora. É uma condição pra que esse episódio... Não, mas eu acho que já tô inscrito. É sério, eu acho que já tô inscrito. né? E só reforçando, na descrição do vídeo tem um link para você adquirir as nossas imagens devocionais. Vai lá, cara. Né? Imagens devocionais para lhe auxiliar aí nos seus momentos de oração, tá bom? E se inscreve no canal, compartilha, manda no grupo da família,
No Vou grupo mandar também hoje. No grupo da faculdade. Manda Eu no tenho grupo da OAB. família, mas vou mandar em algum grupo. Manda no grupo da OAB. Vou mandar. Aleatório. Grupo aleatório. Entra num grupo, manda e sai do grupo. Mas faz isso. E curte. E comenta. Mais alguma coisa, Matheus Fernandes? É isso, meu amigo. Mais um pra conta. Temos mais um, né? Rezem para que eu esteja melhor desta minha garganta no próximo episódio. Obrigado por terem acompanhado até aqui. E é isso aí. Um cheiro no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus, reze por nós e falou! Tchau!